Quanta história cabe em 50 anos? Cabe lágrimas, alegrias, até decepções, e cabe lindas histórias e sonhos realizados. Desde 1971, a Igreja Assembleia de Deus da Missão em São Miguel do Iguaçu, estado do Paraná, tem sido desafiada por Deus a contribuir com o crescimento do seu reino, o que incentivou cada membro a se preparar para receber mais pessoas que precisavam ouvir as boas novas do Evangelho. Para isso, se prepararam em vários âmbitos. Uma delas foi fazer com que as pessoas se sentissem dentro da própria casa em cada culto. E este hábito dura até o dia de hoje. E a igreja prossegue dizendo a cada amigo que visita o templo: seja bem-vindo, sinta-se em casa. Tente uma, duas, três, quatro, quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. Pastor Caulino Oscar Inácio não desistiu. E a Igreja Assembleia de Deus da Missão em São Miguel do Iguaçu, no estado do Paraná, começou com ele, vindo de Santa Terezinha de Itaipu, realizando cultos em residências. Amigo de Adilson Batista Casemiro e Anedina Luzia Costa Casemiro, o pastor Caulino foi convidado a realizar o casamento dos jovens. Em São Miguel do Iguaçu, fixaram residência na comunidade de Linha Cutia no ano de 1971. E foi na residência dos jovens Adilson e Anedina que Caulino, com o apoio da esposa Otília, passou a realizar os primeiros cultos. Nossa colaboradora, Adriele Luana, foi confirmar essa história. Acompanhe. Encontrei quem procurava. Duas pioneiras, Dona Ivone e Dona Anedina. E lendo a história da igreja, eu descobri que foi na casa da Dona Anedina que aconteceu um dos primeiros cultos com o senhor Caulino Inácio. É verdade, Dona Anedina? É verdade. Primeiro culto na minha casa. Daí mudei lá para a Arca da Cutia, ele ia dirigir o culto lá. Passava pelo Ipiranga, levava a Santa Ceia na garupa da bicicleta, e vinha de Santa Terezinha ali na nossa casa de bicicleta, levar a Santa Ceia para nós. Aí até que o meu marido faleceu lá, daí nós mudamos para cá. E igual ele ia na nossa casa. Nós moramos numa casa que a chovia, tipo, ia subir para ficar com nós. Irmão Calinho. Olha só que interessante. E Dona Ivone, qual que é a história da senhora? Bom, o primeiro culto, o primeiro ciclo de oração, comecei que nós éramos a primeira da frente. Quais eram os dias? É quarta-feira, toda quarta-feira, 4 horas. Legal, conversamos aí com as pioneiras, Dona Ivone e Dona Anedina. Quantas histórias cabem em 50 anos? Cabe legado. Com a entrevista da repórter Adriele, despertou o nosso interesse em conhecermos um pouco mais desta história. Confira comigo. Nós estamos na cidade de Foz do Iguaçu. Nós encontramos aqui a Eunice. Ela é filha de pastor Caulino. Foi ele um dos desbravadores do Evangelho em São Miguel do Iguaçu, no estado do Paraná. E descobrimos que a filha dele está aqui. E é com ela que nós vamos falar agora. Então, irmão, para mim é uma honra ser filha de um pastor que fez parte do Jubileu de Ouro dos 50 anos da Igreja de São Miguel do Iguaçu. A gente até se emociona falar do meu pai. Meu pai foi um grande homem. Eu falo com toda convicção. Ele foi um grande homem, um grande pastor, um ganhador de almas. E ele foi uma pessoa que depois dali ele foi para Santa Terezinha, passou em muitas cidades no Paraná, até fora do Brasil. Ele foi missionário na Argentina. Eu pude acompanhar um pouco o trabalho dele. É um trabalho muito emocionante. Eu, como filha dele, me sinto honrada. E que há pouco tempo ele faleceu, que Deus a tenha, né? Mas deixo aqui minha sincera gratidão a vocês que estão homenageando não só meu pai, mas sim muitos outros pastores que passaram por essa cidade. O primeiro a pastorear a Igreja Assembleia de Deus em São Miguel do Iguaçu foi o pastor
José Antônio dos Santos. Olha o que a tecnologia nos proporciona. Conseguimos de São Miguel do Iguaçu, a Pindamonhangaba, São Paulo, conversar com Thalita, a filha do primeiro pastor da Assembleia de Deus Missão, aqui em São Miguel do Iguaçu, José Antônio dos Santos. Vamos ouvir o que ela disse, a nossa apresentadora Sônia. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Thalita, filha do pastor José Antônio e Zelita Maria. Algum tempo atrás, fomos encontrados pela apresentadora Sônia e ela veio nos falar, né, da lembrança e da procura que ela estava do meu pai. Meu pai, como sendo o primeiro pastor da Assembleia de Deus de Missão da cidade de São Miguel do Iguaçu, eles estavam à procura, né? Então, ao falar ao meu pai nessa época estava acamado, ele se emocionou muito. E foi um momento de muita alegria, de lembranças. E hoje ele descansa no Senhor, ele já partiu, mora com Cristo, né? E mesmo assim está sendo ainda honrado. Agradeço muito por essa oportunidade, por essa honra, pelas essas lembranças maravilhosas. Gratidão por essa honra, gratidão. Deus abençoe. O pastor Manuel Duarte pastoreou de julho de 1976 a janeiro de 1978. E em 1977, ele conseguiu reunir aproximadamente 1.200 pessoas. A maioria destas, jovens, segundo informações de pioneiros. No dia 12 de outubro deste ano de 2021, foi realizar uma visita à nossa amiga Sônia, ao referido pastor, que hoje se encontra com 90 anos de idade e recordou os bons tempos. Nós estamos aqui com o pastor Manuel Duarte e a esposa Ana. Eles que pastorearam em São Miguel do Iguaçu nos anos de 1976 a 1978. Pastor Manuel Duarte fez uma festa linda, maravilhosa, a primeira com a juventude, envolvendo toda a região oeste paranaense. Coisa rara e única que aconteceu em 1977 e foi muita coisa bonita, muitas poesias, porque o pastor Manuel Duarte gosta muito de poesias. O senhor lembra de alguma poesia daquela maravilhosa parte? Eu entro. Opa! E aí, vamos lá. Gostei. Então vamos ver se o senhor lembra da poesia. O senhor pode declamar essa poesia para nós? A poesia da árvore. Árvore. Quem vê assim uma árvore, não diga logo que é ela. Não pense em que se encerre, e seu valor não afere. Mas, se pensasse um pouquinho, muitas coisas via à mente. Entre as flores e os frutos, tenta também faz a gente. Oh, maravilhoso momento e recordando aquele grande tempo. Joel Tassili pastoreou de 1980 a 1981 e alguns meses do ano de 1982. Essas fotos são do lançamento da pedra fundamental da segunda igreja em Alvenaria, que foi construída em volta desta, como você vê aí na foto, a igrejinha de madeira. Porém, Joel não conseguiu concluí-la. Quem conversou com a filha de Joel foi o nosso repórter Evandro Varela. 2021, ano do cinquentenário, jubileu de ouro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Vocês estão vendo essa linda igreja? Pois é, ela já passou por muitas reformas ao longo dos anos. Quem construiu essa igreja foi o saudoso pastor Joel Tassili. Quando ele faleceu em 1982, essa igreja estava em fase de acabamento. Hoje eu estou aqui com a sua filha, Leni Tassili Ross. Conta pra gente qual que é o sentimento de estar congregando em uma igreja que seu pai construiu. Bom, Ivana, vou primeiro dizer como Davi, quando o povo saiu do Egito, lá daquela escravidão, eles salmodiavam, cantavam com muita alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Uma gratidão a Deus. Olha,
Olha, que eu não imaginava nunca que eu fosse participar do Jubileu de Ouro da igreja onde eu cresci, onde nossas mãos estão nessas paredes. A minha família toda colaborava para a construção dessa igreja. E eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo hoje, a gratidão dele seria muito grande. Então meu coração hoje está muito alegre e eu só tenho uma palavra a dizer a vocês, irmãos. Gratidão, meu Deus, porque eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Essas são as minhas palavras. Gratidão a Deus por eu estar participando desse jubileu tão maravilhoso. Tá aí, mais uma linda história sendo registrada. Voltamos aos estúdios, Sônia, Márcio. O pastor Rafael Moreira é um verdadeiro apaixonado por música sacra. No ano de 2002, deu todo o seu apoio ao pastor Moacir Leite para a realização do Festival da Música da Harpa Cristã. O festival teve a participação de dezenas de calouros e acabou classificando 10 cantores. Vamos ouvir um pouco mais sobre o Festival da Música da Harpa Cristã. A Igreja Assembleia de Deus em São Miguel do Iguaçu, no estado do Paraná, durante esses 50 anos, escreveu muita história na realização do Festival de Música da Harpa Cristã. Edneia Bandeira foi uma das classificadas naquela ocasião. Edneia, o que trouxe para você naquela época e o resultado que está na sua vida até agora, desde então? Esse festival da harpa cristã foi assim um sonho realizado da minha vida. E foi assim um leque, né, aonde abriu mais espaço, mais oportunidade para mim. E depois desse festival também eu consegui, né, concretizar outro sonho, que foi o meu CD solo, que onde também foi feito o lançamento nesta igreja, né, que hoje está sendo aqui comemorado esses 50 anos, e eu faço parte, né, eu fiz parte, faço parte. Então, para mim, é um privilégio, é uma emoção, não tem palavras e não tem dinheiro que pague a emoção e o sonho que eu vivi nesta igreja Assembleia de Deus de São Miguel do Iguaçu. Quim Andalício de Resende é o membro mais antigo. Hoje ele está com 96 anos de idade. Não aprecia muito falar diante das câmeras, mas alguém da família conseguiu um verdadeiro flagrante dele com seu violão ao lado do bisneto Mateus. O senhor está aqui desde 1971, é isso? Sim, cheguei aqui dia 9 de setembro de 1971, com 46 anos de idade. E como que o senhor está se sentindo em ser o membro mais antigo da Igreja Assembleia de Deus, que ajudou a escrever essa história há 50 anos? Me sinto muito feliz de ter chegado aqui em São Miguel nessa época e de estar servindo a Deus até agora, nesse momento, com saúde, alegre, satisfeito, reunido com a família, e sinto muito feliz, né? Maravilha, que alegria estar aqui ao teu lado, Evandro. Muita alegria estar aqui, né, nessa entrevista. Deus abençoe a tua vida e que seja a bênção neste momento na minha vida também. Amém, pastor. Pastor Isaac, o senhor é o terceiro pastor presidente aqui do campo da IADCM, correto? Correto, é uma alegria eu estar como terceiro pastor presidente nesses 10 anos da emancipação da IADCM. E completando, né, aí uns 50 anos da igreja de São Miguel do Iguaçu, com muita honra. Fala para nós então, pastor Isaac, qual a sensação de hoje nós estarmos vivendo 50 anos na nossa igreja, Jubileu de Ouro? Qual é a sensação, a alegria que o senhor está sentindo hoje? A sensação é de júbilo, né? De alegria, de emoção, de ser o pastor presidente dos 50 anos da IADCM. Deus nos escolheu para esta geração, né? A época que a graça de um novo tempo chegaria para esta igreja. E eu tenho o privilégio de ser o pastor presidente do 50º, o Jubileu de Ouro. E com você, sendo seu pastor, sendo aqui, né, esta bênção que Deus nos deu,
né, de estar nesse momento, não sozinho, mas com toda essa igreja, com todo este campo, de estar do lado de um grande homem de Deus, que Deus colocou ao meu lado para trabalhar desde que eu cheguei aqui, e sinto uma alegria. E a honra de ter o Evandro, né, que cheguei aqui, ele era um diácono, hoje ele é um presbítero, e se Deus quiser, um evangelista, né, neste ano do Jubileu de Ouro. E o nosso tema é a graça de um novo tempo. Eita glória! Quantas histórias cabem em 50 anos de um trabalho em comunidade? São incontáveis. Uma multidão de pessoas escrevendo lindas histórias, porém, nem todas são possíveis contar em nosso telejornal. Mas todas estão registradas em detalhes nos arquivos da Igreja Assembleia de Deus da Missão em São Miguel do Iguaçu. O campo eclesiástico foi desmembrado de Foz do Iguaçu no dia 7 de abril do ano de 2012. O primeiro presidente eleito foi o pastor Antônio Rodrigues Neto e Ivonete Sodré, empossado pelo pastor Isaías Cardoso, presidente do campo eclesiástico das Assembleias de Deus de Foz do Iguaçu. A abertura oficial da solenidade de posse do pastor Antônio Neto foi com o pastor Fernando Dal Ponte, presidente da Assembleia de Deus em Santa Terezinha de Itaipu. O ministrante daquela data foi o presidente da CIADEP, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Paraná, pastor Ival Teodoro. Ele ministrou sobre o tema Identidade da Igreja. O segundo presidente foi pastor Aldino Coracini dos Santos e Gerce. E o terceiro presidente no ano em que celebra o cinquentenário da Igreja, nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 2021, é pastor Isaac Dales Guedes e Lena. O Jubileu de Ouro recebeu o tema A Graça de um Novo Tempo. Ninguém constrói uma história sozinho. O cientista Isaac Newton afirmou: se eu vi mais longe, foi por estar nos ombros de gigantes. Conheçam os gigantes do início da história desta igreja. O primeiro a pastorear foi José Antônio dos Santos e Zelita. Na sequência, os demais pastores, Milton Lira Santana e Sebastiana, Fernando José de Lima e Odete, Manuel Duarte e Ana, Natalício Braz de Assis e Josefina, Joel Tassili e Hermínia, João de Oliveira e Noemi, Roberto Felipe Sálvio e Irene, João Rodrigues e Carmen, Hortêncio André Ribeiro da Silva e Rose, Gonçalino Colles e Romilda, Jamerson Xavier de Souza e Miriam, Rafael Moreira e Maurina, José Apolinário dos Santos e Ivanilde, Antônio Rodrigues Neto e Ivonete, Aldino Coracini e Gerce, Isaac Dales Guedes e Lena. A história do cinquentenário já foi escrita. O centenário está sendo escrito pela nova geração. Eu estou aqui, estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim.
prazer contar para vocês, nos detalhes, a história dos 50 anos da nossa Igreja Assembleia de Deus Missão de São Miguel do Iguaçu, sob o tema A Graça de um Novo Tempo. Dia 5, 6 e 7 de novembro, Jubileu de Ouro, vem conosco, e o nosso tempo